Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre testes, né, no processo aí de recrutamento e seleção. Bom, tem algumas coisas que, mediante a entrevista, a gente não tem como, de fato, verificar se o candidato tem ou não aquelas aptidões. Vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho uma vaga que pede aí um conhecimento em Excel. Primeiro que numa entrevista, sim, eu vou fazer o questionamento e a pessoa pode, sim, ela vai me afirmar que ela tem conhecimento em Excel e ela pode até me apresentar aí um certificado de que ela tenha feito essa formação. Mas vamos lembrar um pouquinho lá do char, conhecimento, habilidade e atitude. Nem sempre, né, eu ter um certificado, me diz que eu tenho, né, conhecimento daquilo, vai me garantir que de fato eu tenho habilidade naquela ferramenta. Então, às vezes eu posso sim ter feito um curso de Excel, mas eu não tenho habilidade naquilo, né, de aplicar ou de usar aquelas fórmulas ou de fazer essas planilhas de Excel. Então, aí vem o teste aí para nos ajudar na verificação aí desse conhecimento. Então, tem alguns conhecimentos que os testes podem aí de fato nos ajudar. Então, eles procuram verificar, então, se os candidatos possuem as aptidões para exercer aí aquela determinada função, né? Então, por exemplo, para eu verificar se o candidato tem aptidões aí para atuar na área de pessoal, digamos, uma vaga para área trabalhista, para cálculo de folha. Então, eu trouxe uns exemplos aí para que testes eu poderia usar para essa vaga, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Vamos lá. Então, redação de um texto. Verificar se o candidato redige de forma compreensível e correta. Aqui eu trouxe como um exemplo para a vaga de administração de pessoal, mas aí pode ser usado em N vagas. Digamos que eu estou contratando ali uma secretária, né? Ou que eu estou contratando alguém de marketing, de comunicação. Então, eu vou precisar que essa pessoa redija muitos e-mails. Então, eu posso fazer, é um teste super simples, tá? Exercícios aritméticos, então verificar se o candidato sabe solucionar questões e problemas com a utilização das 4 operações de cálculo de porcentagem. Então, por exemplo, eu vou dar aí alguns cálculos trabalhistas para a pessoa estar fazendo. Posso pedir para ela calcular um recibo de férias, ou para ela calcular um INSS, um imposto de renda. Então, eu faço meio que como se fosse ali uma provinha, né, para ela poder resolver aí aquelas questões. Questões de conhecimento geral, para verificar aí o grau de conhecimento do candidato. Então, vou fazer perguntas relacionadas à legislação trabalhista. Né? Então, alternativas aí, com alternativas para ela responder, ou alguma coisa que ela tenha que descrever. Conhecimentos básicos de informática, utilização do equipamento. Então, ali, por exemplo, é um sistema, precisa ter conhecimento no sistema X de folha de pagamento. Então, eu posso sentar a pessoa ali na frente do sistema e pedir para ela fazer alguma operação. Então, tem N exemplos, tá, pessoal? É obrigatório usar os testes? Não. É só uma ferramenta a mais, né, que vai te trazer mais veracidade aí pro processo, né? E aí tem também os testes psicológicos. Então, quando a gente vai aplicar um teste psicológico, ele exige aí sim a participação de um psicólogo no processo de seleção. E eles são optativos. Porém, eu tenho outros testes que eles vão verificar perfil comportamental. Então, lembra lá na minha apresentação, eu até comentei com vocês sobre uma formação que eu fiz numa ferramenta chamada MBTI. Então, essa é uma formação que você pode fazer sem necessariamente ter uma formação em psicologia. Então, é possível sim você ter essa formação e conseguir aplicar esse teste. São testes de perfil profissional, vai trazer questões comportamentais do candidato, tá? Tem um outro teste também que é bastante conhecido, que é o DISC. E assim, tem outros exemplos aí que você pode ter essa formação sem ter a formação de psicólogo, tá? Esses testes nos ajudam também a trazer conhecimentos comportamentais ou interesses aí do candidato. Então, para esses testes, eu sempre acho bacana você aplicar antes, né? Digamos que seja um candidato finalista, talvez. Você pede para ele responder aí o teste e já na entrevista final você tem o teste na mão e você consegue fazer perguntas que vão de acordo com aquilo que apareceu lá no teste. Então você já consegue confrontar e ver os comportamentos que aquela pessoa tem, tá? Então acho que isso é bem bacana, tá? Pessoal, outros exemplos assim, pensando aqui, né, no meu dia a dia. Já tive exemplos assim, fui contratar, por exemplo, um advogado. Então, a gente elaborou um contrato e nesse contrato a gente colocou alguns erros que geralmente aparecem aí nos contratos e na atividade da pessoa, o teste da pessoa era corrigir aquele contrato e apontar quais eram as irregularidades daquele contrato.
Já tive vaga, né, vaga na área de saque, que é atendimento ao consumidor. Então a gente fez, né, uma atividade de simulação de uma ligação telefônica, um cliente ligando, reclamando do produto, ou identificando ali um X problema. Então, para ver como é que a pessoa reagiria em relação, por exemplo, a uma reclamação. Então tem N exemplos, tá, gente? E aí, uma dica que eu dou para vocês também, por exemplo, nós como RH, muitas vezes não temos o conhecimento para elaborar um teste desse. Então, quem que vai ajudar você a elaborar um teste desse? É o gestor da área, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma vaga lá da área contábil, né, para a área fiscal, e a pessoa vai ter que fazer a apuração de impostos. Então, o gestor daquela área vai ajudar, vai elaborar aquele testezinho, aquela provinha, e vai, né, passar para nós como RH, a gente coloca no modelo padrão aí da empresa e faz a aplicação, e o gestor também ajuda na correção dessa prova, tá? Então ele vai ajudar você aí nesse processo, tá bom? Então, gente, de novo, né, é obrigatório fazer essa aplicação? Não, mas ela vai te ajudar, porque que nem eu falei lá no começo, né, muitas vezes um certificado não garante para você que de fato a pessoa tem conhecimento naquela ferramenta ou que ela sabe aplicar aquilo no dia a dia. E muitas vezes assim, vamos pensar, gente, né, quantos cursos nós mesmos já fizemos, e é aquele negócio, né? A gente faz o curso, mas se a gente não aplica isso no dia a dia, não dá meses, a gente esquece de tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, de novo, o certificado não garante aquele conhecimento, né? Eu preciso ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, para eu conseguir ver esse contexto, os testes podem nos ajudar, tá bom?